Hello, hello! Eu sou Templário Negro e estou aqui para mais uma review, crítica, análise. Já me perdi já o nome, como eu troquei de canal por causa do hack, eu já não sei qual é o nome tá no título aí, tá? Amor, Morte e Robôs. Love, Death and Robots. Essa é a série que eu assisti, todos os episódios, 4 temporadas. Não sei se vai ter uma quinta, também não quero saber. Se tiver, eu assisto, se não tiver, eu não assisto. E a nota eu vou dar no final. Por que no final? Porque eu vou dar uma nota para cada episódio. Como que funciona Love, Death and Robots? São várias empresas, várias animadoras, e cada episódio é feito por uma diferente. Tem um estilo gráfico diferente, tem uma narrativa diferente, tem um roteirista diferente. Então, cada história tem um roteirista, cada história tem um estilo gráfico, cada história vem de uma empresa diferente. O Love, Death and Robots é meio que uma grande parceria de várias empresas, um grande mashup, por assim dizer. Então, uma unificação de várias empresas e cada episódio tem uma história bem diferente, com um jeito diferente de contar a história. É, é diferente tudo. É tudo muito diferente, tá? Então, assim, eu vou ter que começar a falar desde a primeira temporada até a última temporada, pegando episódio por episódio, e eu vou dando notas para cada episódio. Por que para cada episódio? Eu não vou dar nota geral pra série. Ah, a série anota tanto. Isso seria injusto. Porque tem episódio que é de uma narrativa muito legal, são vários curtas, por assim dizer, né? Vai ali de 6 minutos até 20 minutos ali cada episódio. E, cara, tem episódio que você quer ver mais, cara. Você quer ver mais daquele episódio. Você quer, putz, que da hora isso aqui tinha que ter uma série própria desse episódio aqui. Só que é um curta. Então, cada episódio aqui é um curta que fala sobre alguma coisa, sobre algum tema. Só que Love, Death and Robot, na grande maioria, tem um final ruim. A maioria dos finais são depressivos, são ruins, terminam em desgraça, contemplação ou niilismo. Né? Niilismo, para quem não sabe, é a crença do nada. A gente terminou a vida, só existe nada. Não é igual eu, cristão, por exemplo, que acredito na vida após-morte, acredito na ressurreição, acredito em Cristo vindo buscar a gente, ressuscitando, o céu, enfim. É a minha crença como cristão. Mas a crença do niilismo é o contrário. A gente veio do nada e vai pro nada. E é isso. Não é igual do pó viemos, após voltaremos, mas a alma é imortal. Não, a alma não é imortal. Você morre. E também tem algumas inspirações de Lovecraft. Então, tanto que tem um episódio do Cthulhu que eu vou falar também sobre. E Lovecraft é o terror cósmico. São coisas que você. É o terror daquilo que se não conhece, se desconhece, monstros que vão além da compreensão. Isso é bem Lovecraft. Eu li um pouquinho do Call of Cthulhu e joguei fora o livro. É satânico. É satânico. Eu li o Call of Cthulhu e joguei os três fora, porque não importa. Aquilo eu não vou deixar na minha casa um livro satânico desse. E olha que eu já li Nietzsche. Eu tenho um livro do Nietzsche aqui que eu já li, não gosto do Nietzsche, mas já li um livro dele, já li literalmente um anticristo do Nietzsche e achei menos pior do que Call of Cthulhu. Enfim. Tá, então vamos pra crítica aqui de cada episódio, que então, só falando como vai ser a dinâmica, vou falando dos episódios, sobre o que se trata o episódio e a nota que eu dou pra ele. Certo? Vamos lá? Show de bola. Vamos começar. Primeiro episódio, Os Três Robôs. Tá? Primeiro episódio, vou falar em português os episódios aqui. Os três robôs, basicamente, são três robôs vindo para a Terra depois do apocalipse nuclear. E eles vão visitando localizações e vão falando sobre como a humanidade se destruiu. Então, inclusive, esse aí é um dos únicos episódios que tem continuação, tá? E é basicamente isso: são três robôs, um mais alto, meio humanoide, um outro baixinho e a outra que é uma robô triangular. Ele é bem humorado, não tem um final ruim, e o final, basicamente, desse clipe são vários gatos cercando os robôs, e os gatos aparentemente falam, inclusive, isso vai ter continuação. Sinceramente, pra mim uma nota 60 de 100. Acho tanto fez com tanto faz. Sendo bem sincero, não me importo com esse. Pra mim é um dos mais fracos. Tipo, o gráfico é muito bom. O gráfico é muito bom, mas a história é meio. É. Queria ver mais, sinceramente. Achei bem legal a estética, assim e tal. Podia ter uma história por trás, pessoa visitando, talvez achar sobreviventes na Terra. Mas aparentemente não. Eles voltaram na Terra, a gente não sabe nem de onde que eles vieram, qual é o propósito dele, o que que funciona, não sabemos nada. Então é tipo, dane-se, tá aí eles aí. Enfim. O próximo é Para Além da Fenda de Áquila. Esse é muito interessante. Esse trata meio de um meio que Matrix da vida. Misturado com um pouco de Alien. E numa pegada meio Lovecraft também. Esse aqui, eu já posso dar uma nota ali 65 de 100.
tá? Já aumenta um pouquinho. Porque esse é interessante. O gráfico é muito bom o gráfico da animação, né? A arte, a animação é muito boa. E basicamente é um cara que ele acorda numa criogenia. Ele tava numa espaçonave indo para um lugar específico, acorda da criogenia e aí ele acorda tal, fala, ué, onde é que a gente tá? Por que que eu tô vendo essa mina aqui que tá aqui, essa mulher que tá aqui? Eu conheço ela e ela começa a conversar com ele, eles dão uma bimbada, tem nudez essa animação e tal, e ele no fim descobre que tá numa Matrix e que é um monstro que cria uma ilusão do cara. Ele tá meio que numa cápsula, ele e os sobreviventes ele estão numa cápsula. Eles não conseguem, eles não suportam a realidade. Ele pede, quando ele tá na Matrix, eu quero ver a realidade, eu sinto que tem algo errado, me mostra sua verdadeira forma, me mostra quem você verdadeiramente é, aonde eu tô. E é uma aranha, um horripilante que tá ali, um monstro que tá se alimentando da força vital dele. Tá? E o monstro fica na casa dele e fala: Não, eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra deixar você bem, tô aqui pra não sei o quê. E a gente não sabe se é uma visão distorcida dessa aranha ou se é, na verdade, ela realmente tá só se aproveitando. Me parece no final que ela tá só se aproveitando e tirando a vitalidade dele. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Não ligue a bagunça aqui no fundo, tá bom? Tá, então pra mim uma nota 65 de 100 é ok, mas sei lá, não é muito a minha narrativa que eu curto muito. A história é boa, mas falta alguma coisa aqui e ali, sabe? Então, enfim. A Era do Gelo é a terceira história. Para mim, uma nota, cara, 40 de 100. Esse é bem ruinzinho. Basicamente, tem um mini mundo que evolui na geladeira. Pra mim, foi um dos mais chatos que eu assisti. Inclusive, tem aquele ator que faz o Ed Brock no Homem-Aranha. É bem chato esse episódio. Tem 11 minutos. Ele é chato. Cara, não sei nem o que falar. Tem um mundo no freezer no freezer do apartamento que eles alugam lá ou compram. Eles encontram esse mundo vai evoluindo rápido e termina com ele explodindo e recomeçando. Chato pra cacete. Muito chato. Não gostei, tá? Não gostei. Eu vou trocar aqui de fundo. Vou trocar aqui, mas aos pouquinhos eu vou trocar. Nossa, que ficou atravessando eu aqui. Mas o que que é isso? Por que que está me atravessando? Ô, louco. Ô, louco. O que que tá acontecendo aqui, rapaz? Não, o que que é isso? Não, não, tira isso aí. Aí, tô sendo atravessado? Ah, bom. Tá, continua. Desculpa. Bugs aqui de coisa. Tá, então o próximo curta aqui é A Vantagem de Sonye. Ah, esse aqui eu vou dar também um 60 de 100. Ele é bem legal, a história é bem pesada. Não, vou dar um pouco mais. Corrigindo aqui, 70 de 100. Esse é bem bom, tá? Esse é bem bom. Basicamente é uma mulher que foi estuprada e foi violada por uma galera. E tem muita alusão à, à- à violação ali. Tem muita alusão. Não é o tipo de uma animação pra mim, é mais pra mulher e pra mulher acho que funciona bem. Basicamente ela tá lá, ela controla um alienígena, um animal, controla, a gente acha que ela controla um animal numa arena de batalha assim, tipo de kaijus ali, ela tem o kaiju dela que ela controla, meio círculo de fogo assim na pegada, mas é um pouco menor. Ela tem meio que o monstro dela, e aí tem o monstro do cara, e eles controlam os monstros mentalmente. Teoricamente, mentalmente. Pelo menos o adversário dela, que é um homem, que é um macho escroto, controla. Não nem 70 porque tem muita lacração no meio. Aí os caras extrapolam. A ideia é muito boa, mas eles dão uma. Tipo, o homem é lixo, o homem é. Não, calma, não é bem assim também. Não é todo homem que é lixo. Não é assim. São vamos dizer assim, 30% é lixo só, assim como uns 30, 40% das mulheres também são lixo. Não se trata de sexo, se trata de caráter, enfim. Mas tudo bem, ele quer tratar esse tema, show de bola. Trata o tema, ela foi abusada e tal. E aí ela batalha lá, tá quase perdendo, aí mata o robô do cara, vence, e aí tem um ricaço lá que inclusive manda uma loira gostosa lá pra enganar ela, e a loira gostosa meio que mata ela, só que daí descobre que no tanque que tá o animal que ela controla, na verdade o animal é ela. Porque o cérebro dela, quando ela foi achada pelos aliados dela lá, ela perdeu o cérebro dela.
Aquilo lá era só um robô. E não era ela que controlava o animal que controlava o robô que era ela. Meio confuso. E tem muita alusão à questão que eu falei do Stu, né? Tem o Kaiju lá e começa a enfiar o osso dentro da carne da robô lá e colocar a mão aqui em cima, como se tivesse. Entendeu? Tanto que dá aquele negócio assim, fazendo alusão ao Stu, e é isso, entendeu? Mas assim, é bom, o gráfico é muito bom, mas eu queria ver mais, cara. E eu queria que não tivesse também tanta politicagem no meio, podia ter um pouco menos, podia ser um pouco mais subjetiva. Porque, pô, putz, cara, a companheira dela lá, macho escroto, ela vence tudo que é homem, porque tem que vencer homem, porque te vence homem. Calma, cara, trabalha bem a ideia, cara, trabalha a ideia, trabalha. Podia ser um nota 100, cara, se trabalhasse bem a ideia, tá ligado? Mas não trabalha, não trabalha. É tipo, enfia a política aí e acabou. Aí falta roteiro. A ideia é muito boa, a dublagem é muito boa, falta roteiro. Próximo. Nossa, até abriu aqui, episódio que não era pra abrir. Opa, volta aqui. É, com licença, eu quero ver assim. E obrigado. Quando o iogurte assumiu o controle? Cara, ruim para. Cara, a animação é feia. Nossa, que é 20 de 100, cara. Esse é muito ruim. Quando o iogurte assumiu o controle, é 20 de 100, é muito ruim. Nossa, cara, é ruim, cara. A animação é ruim. É basicamente um iogurte que cria consciência por causa de um cientista, e aí o iogurte conserta o mundo, e aí eles mandam o iogurte pro espaço, cara. Nossa, muito ruim, cara. Não vou nem falar muito sobre isso, porque é horrível. Tem 6 minutos de animação também, não tem o que falar. É só ruim. O próximo aqui. O próximo não me lembro. Ah, lembrei. Esse é muito bom. Esse aqui é um 85 de 100, tá? A Guerra Secreta, 85 de 100. Bom demais, cara. Esse aqui é bom. Esse é o primeiro de todos que realmente você fala, cara, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Que é o Guerra Secreta. Basicamente são os russos soviéticos ali, é, perto do fim de 1945 ali, e eles basicamente encontram demônios, né, um nazista, ele aparentemente consegue abrir um portal. Tem dois curtos que são assim, inclusive, tá? Tem outro lá mais pra frente que é bem parecido com essa pegada do um nazista abriu um portal e aí deu tudo errado. Basicamente aqui a mesma coisa. Começou a vir uns demônios pra Terra. Os russos têm que lidar com esses demônios, né? Ali não sei se é um nazi ou essa outra coisa que abriu um portal lá, enfim. Eu só sei que abriu um portal pro inferno, aí vem o demônio, aí ele tem que matar esses demônios, aí eles matam esse demônio e conseguem fechar a fenda, destruindo a montanha lá e tal. Aí tem sacrifícios, os personagens são muito bons e tal. Tem 16 minutos, são os maiores, inclusive curtos, e é bem legal. Esse é bem divertido, o gráfico é muito bom, tem bastante visceral, tem um sacrifício, você gosta do personagem do general ali. Você gosta dos personagens, são todos bem cativantes, assim, e só sobrevive o filho do general, só do coronel ali, do sargento, enfim, do líder do pelotão deles, e todos os outros morrem, e morrem matando todos os demônios lá, e eles conseguem daí chamar bombardeio, e aí o bombardeio vem, mata todo mundo, destrói tudo, e acaba com um portal ali onde estava saindo os cramunhão, tá? Então esse é bem bom. Ah, nossa, o próximo aqui é horroroso. Sugador de almas. Pra mim, cara, sinceramente, nota 10 de 100. 10 de 100. Ruim. Ruim, cara. Ah, cara, basicamente o cara usa gato de arma. Eu não vou nem falar muito. É ruim, não assista. Termina legal, termina com todo mundo morrendo, mas é só isso. É por isso que eu dei 10. O 10 é porque todo mundo morre no final. Então, caguei os personagens, caguei pra escavação arqueológica que tá rolando. E ele descobre gatos que atiram em demônios. É isso, cara. É ruim, 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 ruim. O próximo é a Testemunha, também é um 60 de 100. Bem na média, a animação é feia. Basicamente é sobre um loop temporal, sobre um cara que mata uma mulher, aí uma outra mulher vê isso, e essa mulher é uma prostituta, ela corre, o cara tenta ir atrás dela pra falar com ela, e aí essa mulher mata o cara, depois de um tempo consegue matar o cara, e aí o mesmo cara na outra janela vê ela, e aí fica nesse looping de um matando o outro, infinitamente, porque é um paradoxo. Porque daí ele foge, ela persegue ele, aí ele foge, aí ele mata ela, e ela vê ele, e fica num loop temporal. Basicamente um loop temporal. E é um 60 porque, pô, é legal a ideia do loop temporal, mas o personagem nem fala direito, tem acho que uma fala no telefone só dela no táxi. Ela é uma prostituta, tem uma nudez também muito desnecessária, que ela entra na boate lá, no bordel lá, e aí tem um gay lá. Cara, horrível, horrível. Vou diminuir a nota, inclusive, tá? 60 de 100 não, vou mudar ali.
40, porque essa parte do bordel eu pulei. Não quero ver um monte de gays pegando com um vestido látex, com aquela roupa que só fica a boca de fora, assim, um copo, tá ligado? Não dá. É muito ruim. Proteção contra alienígena. Basicamente, existem alienígenas, insetoides que entram lá. Tem um cara, a galera tem uns mecha e pega esses mecha e vai matando os alienígenas. E um se sacrifica e eles estão meio que em Saturno, algo do tipo. 50 de 100 pra mim. Nem vou falar muito sobre, é chato só. O próximo é Boa Caçada. É legal, tem nudez, tem a interessante. Eu vou dar um 60 de 100 também. Ele é interessante pela história ali e tal. Basicamente tem uma raposa, que é um espírito lá japonês, e tem um monge que manja de fazer as construção lá, um japonês lá que manja de fazer a coisa mecânica lá. E aí ele é apaixonado por ela, ela se dá mal com o cara, faz ela virar robô no futuro, porque o cara tem tara em robô. Daí ela consegue matar o cara, mas ela é perseguida. Daí esse monge corno, que é um monge corno, ele é corno a história inteira. O monge corno, ele basicamente faz pra ela um corpo robótico, muda o corpo dela para ser meio que uma arma e o corpo dela poder se transformar daí numa raposa metálica, porque na verdade, quando ela tinha o corpo humano, ela podia se transformar numa raposa humana, meio que um demônio lá. Raposa de sete caudas, né? Coisa desse tipo aí, mitologia japonesa, e, enfim, caguei também. Tal, dizer. Só tem nudez, muita nudez, tem nudez até teoricamente de menor, e isso é um problema, porque aparece ela adolescente, nua, e depois aparece ela adulta nua, mas eu não sei se ela não tem milhares de anos também, não dá pra saber. É tudo muito relativo, não sei o que dizer, só dou 60 de 100 e é isso. Segue a vida. Não sei, pra mim, não sei, não mostra a idade, é um problema. Então, enfim. O lixão, horrível, vou dar 10, é um lixão mesmo. É basicamente um fazendeiro que conta uma história para um cara que quer comprar um lixão, e a história é que tem um monstro no lixão, e no final da história o monstro do lixão mata o cara, porque o monstro do lixão virou amigo do dono do lixão, e é um lixão, e dane-se. Próximo é a nota que eu dei ali. E aí eu apertei de novo essa bosta. Metamorfos. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Basicamente, num pelotão de exército, numa guerra, existem dois lobisomens, tá? E esses dois lobisomens são parça, e eles ajudam o exército ali, o gráfico é muito bom. Eles tentam matar os muçulmanos lá, que também são. Os mata muçulmano, pra mim, tá ótimo. Tá 10, cara. Tá matando a galera certa. Pra mim tá ótimo. Esse dá pra dar um setentinha. Um setentinha de 100. Divertido. Os lobinhos, eles viram lobo. E aí batalham como lobo. Mata todo mundo. Deixa eu trocar aqui a tela um pouco. Mata os lobos. O lobisomem mata o lobisomem. Aí um deles morre. Aí o outro vai lá, vinga ele. Mata. Destruição. É isso. Achei legal. Noite de pescaria. Ruim demais também. Nota 40 de 100. Basicamente, dois caras ficam presos no deserto. A animação é meia boca também. Dois caras ficam presos no deserto. E aí, nesse deserto era um mar antigamente. E aí, nesse mar de antigamente, aí à noite fica um monte de fantasma dos peixes que moravam naquele lugar. E aí, um dos caras tira a roupa, fica pelado, começa a nadar com o peixe, vira um fantasma e morre por um fantasma do tubarão. É isso. Você nem lembra que nota que eu dei? Ah, tá com 40 de 100 aí. O que tem pra hoje pra você? Cara, tem muita história. Vou começar a falar um pouco mais rápido, senão vai demorar. Então vamos lá. Ajudinha. Basicamente, uma mulher deriva no espaço e ela se afasta ali ela começa a ficar à deriva porque ela se lascou, ela tenta fazer uma reparação no satélite que ela tá, ela dá uma errada, daí ela tem que sacrificar um braço dela para poder voltar para a nave. Ok, 60 de 100. Próximo. Histórias alternativas. Basicamente, Hitler morrendo de várias formas diferentes. Caguei baldes. Nota 30. Por quê? Porque a animação é muito ruim. E é tosca. Eles tinham na mão. Cara, ele tinha na mão uma ideia muito massa. Tipo, ver Hitler morrendo de várias formas diferentes e como isso alteraria o espaço-tempo. Mas eles podiam fazer isso de uma forma séria, mas fazer de forma de piada. Então, sei lá, ele morre por um pudim. Um pudim, uma gelatina. Cara, tanta possibilidade de fazer assim, de tipo, pô, se o Bigode não tivesse virado líder, pô, aí ele não faria tal, 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 tal. Se o Bigode tivesse um pouco mais de caráter, daí teria continuado tal, tal. Se o Bigode, na verdade, fosse judeu, pô, seria, cara, olha que loucura, imagina ele ser judeu, como que seria o mundo? Tanta possibilidade de mudança temporal com o Hitler, com o Bigode, e aí, putz, cara, faz uma comédia muito ruim, cara, nota 10, cara, porque assim,
10 de 100 é muito ruim. Desperdiça uma história ótima. 13, o número da sorte, é legal, dá pra dar um 70 também, é divertido. Basicamente é uma nave que tem o número 13, a piloto que vai com essa nave tem preconceito com o número 13, mas aí descobre que na verdade ela é sortuda e que ela tem uma alma e essa nave ajuda ela e inclusive vira a sortuda 13, que é a nave com mais sucesso em missões. E aí ela se apega à nave, a piloto se apega à nave, não quer trocar a nave por nada. Mas ali, enfim, quando ela vai numa missão específica, a nave é atingida finalmente, e aí ela tem que explodir a nave para se salvar, e a nave, inclusive, ajuda a juntar os inimigos para se explodir. E no fim, a nave explode, a piloto fica viva, o pilotão fica vivo, e é basicamente isso. É legal a história, o gráfico é bom, mas não tem muito mais que isso também, não é? Porque tem história muito boa aqui ainda, tá? Vai chegar na segunda temporada ali. É, ponto cego, tá. Esse aqui é uma gangue de ciborgues que faz um ataque a um comboio. E é isso, todo mundo morre, e aí no final descobre que fizeram o upload da cabeça, porque todo mundo era 100% ciborgue, era só a mente carregada ali num chip, e todo mundo ali não era ciborgue, era todo mundo robô com mente humana, e cara, 30 de 100, cara, muito ruim, muito ruim. Podia ser melhor, a animação é feia também, ruim. O último da primeira temporada, Zima Blue. Gostei do Zima Blue, tá? Zima Blue também, 70 de 100. A história é interessante. Basicamente, o cara era um limpador. Só que você não sabe disso no meio da história. A história é: uma repórter vai entrevistar o Zima Blue. O Zima Blue é um grande artista, é absurdo, que começa a fazer várias pinturas. E aí chega um ponto que esse Zima Blue começa a pintar nas pinturas dele, colocar. Igual tá aqui um cubo aqui, verde, aqui na tela. Ele começa a colocar um cubo azul. Pega dessa cor aqui, ó. Essa cor aqui dessa lata aqui de baby, uma cor, um quadrado azul. E esse quadrado vai aumentando cada pintura dele. E ele é bilionário. Ele fez grandes pinturas azul. E aí ele começa com essa pintura azul. Então ele começou a ser chamado de Zima Blue. Porque o azul que ele faz foi dado o nome dele para esse azul. E aí no fim você descobre que na verdade ele sempre foi uma máquina. Ele não era um ser humano. O Zima Blue, ele começou como um limpador de piscina. Ele era um limpador de piscina que a dona dele começou a evoluir ele, a deixar ele melhor, 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 até que ele criou consciência e aos poucos foi mudando de dono e cada dono melhorava ele mais um pouco conforme o tempo ia passando e evoluindo a tecnologia. Chegou a um ponto que ele virou um ser humano praticamente. E ele começou a virar artista, pintor, e aí o último trabalho dele foi nadar numa piscina e ir desconectando parte por parte até ficar só a parte primordial dele. E a parte primordial dele, a função primordial dele era aquele limpador, a versão inicial dele. Então ele basicamente, de uma forma artística, volta para o início dele, como se ele virasse um bebê de volta e ele começa a limpar a piscina. Ele se desmonta completamente, afunda as peças na piscina e volta à função inicial, que é limpar as bordas da piscina, como um limpador de piscina. Achei bonito, achei bonito a alusão. Foi 75 que eu dei, né? Vale a pena. É bem legal isso aqui. Zima Blue é legal. A primeira temporada, em geral, é bem fraca, tá? Em geral, a primeira temporada é bem fraca. Vamos para a segunda temporada aqui, tá? Segunda temporada, atendimento automático ao cliente. Muito ruim, não vou nem perder tempo. Nota 30, basicamente é um robô que pira e tenta matar um cachorro uma velha. A animação é feia, os bonecos são feios, e é isso. E a velha sobrevive. Cara, horrível. 30 de 100. Próximo. Gelo. Ruim também, nota 50. Esse é ruim também, não vale a pena. Não vale, é bem ruim, bem chatinho. Ele basicamente dois irmãos e um não tem aprimoramentos, e aí ele vai pro. Aí tem uma missão no gelo lá do negócio lá, e é isso, e eles sobrevivem, caguei. É outro que é 40, 30, 100, 40, 100, deve estar na tela aí, enfim. Na dúvida, 40 de 100, é ruim. Próximo, Esquadrão de Extermínio. Esse é legal. Esse é bem legal, bem pesado. Basicamente é um cara que ele é caçador de crianças. Sim, de crianças e de pais que fazem crianças, porque tem uma superlotação no mundo. E como eles inventaram meio que a imortalidade, o rejuvenescimento, os ricos conseguem pagar para se rejuvenescer, ah, não vale a pena fazer criança, senão vai superlotar o mundo. E não pode superlotar o mundo. Então ele é um detetive meio que caçador, igual o Blade Runner, caçador de android, né? Que ele é um caçador de criança, então ele já matou muita criança, ilegal, porque tem que ser legalizado para ter uma criança. É proibido você ter criança. Então ele mata
crianças e chega um ponto que ele começa a pirar com isso, porque ele não vê sentido, não vê de uma forma boa. Ele fala, cara, o que eu tô fazendo de alguma forma isso não é certo. É meu trabalho, mas não é certo. A esposa dele acha super legal, a pessoa, eu não vou ter criança, eu não quero ter bebê, criança e tal. E aí no final ele meio que se rebela e fala, não, eu quero ter uma criança. Ele mata uma detetive, inclusive, e fala, não, cara, tá errado isso aqui. Isso não é certo. Eu não vou matar mais criança. Ele desiste de matar criança porque é errado. E óbvio que é errado. E é bem legal, cara. Esse aqui dá pra dar um 80, cara. É muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, 80 de 100. Próximo. Snow no deserto. Cara, esse é legal. Dá pra dar um 65 de 100 também. É legal. Basicamente, um cara que tem regeneração. Tá num deserto meio Star Wars ali. Começa no bar e tal. Aí conhece um androide. A galera quer caçar ele pra pegar o testículo dele. Porque o testículo dele dá pra reproduzir pessoas. E reproduzir pessoas imortais daí. Fazer, enfim. Meio 65 de 100 é legal, mas, né? Enfim. Grama alta. Muito potencial, mas desperdiçado. É um 45 de 100. Um cara tá num trem e ele vê uma luz fora do trem, num milharal. Porque o trem para, daí ele vê uma luz, ele entra no milharal, vê um monte de zumbi, só que todo branco, meio pálido, assim, tipo o zumbi pálido do Resident Evil 2. Muito de zumbi pálido, e ele basicamente vai atrás, mas consegue fugir com a ajuda do cara do trem, que tinha avisado ele, inclusive, para não sair do trem, naquele lugar, e o cara explica que ali tem um monte de gente que saía e morria. Muito potencial, mas deixa muita coisa em aberto, falta explicação, falta história, falta tempo de animação. Podia ter colocado mais 5 minutos ali explicando alguma coisa, mostrando o mundo, mostrando também, talvez uma transformação, podia estar em dois lá e um se transformar. Fica tudo muito em aberto, então é ruim, tá? Pela casa. Bizarro, bizarro. Nota 50 de 100. É bizarro isso aqui. É basicamente o Papai Noel, na verdade, né? O Papai Noel é um monstro muito esquisito. E é um monstro que, tipo, com as mãos na boca, assim, o monstro vomita os presentes para duas crianças que conseguem ver ele, porque as crianças são se interesseiras e quer ver eles. E aí ele vê uma criança e fala: Ah, você foi boazinha, toma um presente, você foi boazinha, foi um presente. Ele vai embora, daí é um monstro horripilante, assim, vai embora. E aí as crianças se perguntam: Tá, mas e se a gente tivesse sido mal? Daí só fica olhando pra cima, tipo, não sabe, não sabemos o que aquele monstro ia fazer se a pessoa tivesse sido uma má criança. Mas é isso, é uma história muito simples também. Então, 50 de 100. O próximo ali é Gaiola de Sobrevivência. Eu não lembro esse da Gaiola de Sobrevivência. Cara, eu não lembro. Fiquei em dúvida. Ah, lembrei. Tá. Esse aqui, inclusive, é com um cara famoso, é com o cara do Creed, tá ligado? Basicamente, ele tava numa guerra perguntando um negócio lá, a nave dele é variada, ele tem que pousar num planeta lá, ele consegue entrar numa estação, a estação tá com defeito, e é um robô cachorro, é solto, meio estilo Alien, assim, e ele tem que usar inteligência pra sobreviver. Como o robô tá com defeito, ele não consegue enxergar ele, só consegue enxergar ele se ele se mexer. Então ele não pode se mexer. E aí, putz, o robô pisa na mão dele, ele se fere e tal, fica tudo lascado. Mas enfim, é legal, cara. Dá pra dar um 65 de 100. É divertido você assistir ali, é bem tenso. Ele não fala muita coisa, ele é tenso, ele tá ali. Só que você não tá muito no universo dele também, né? Tipo, por que eles estavam lá? Por que é essa missão? Por que foi entregue? Por que tem que matar aquele planeta lá? É uma anomalia? Quem que é essa organização? Não sabemos nada. E o último da segunda temporada é O Gigante Afogado. Nota também 50, nota 30 de 100, agora que eu lembrei. É um gigante afogado que é encontrado, e o cara fica narrando a história, e é isso. E aí, basicamente, eles picotam o gigante depois de um certo ponto, tira a cabeça, tira o braço e tal. Nada faz sentido aqui, tá? Terceira temporada, os três robôs, novamente. Esse episódio é um pouco melhor. Esse dá pra dar um 60 de 100 também. Ele é bom, o gráfico é legal. E mostra daí os últimos momentos da humanidade, mas termina com um gato em Marte. E aí a piada extrapola demais. Esses três robôs que estão na tela aqui, inclusive. Novamente, a piada extrapola muito extrapolada a piada. Muito. Então, os três robôs, pra mim, é 300 de 100, é isso. Aí vem a melhor animação, que é a nota 100 de 100. 100 de 100.
Eu vou dar 100 pra essa animação aqui, que é a melhor, tá? Viagem ruim, tá? Viagem ruim. Por que viagem ruim? Basicamente, tem uma nave que tá ali no mar. A animação, inclusive, é muito bonita. Estão no mar e tal. E aí, entra nesse barco aí, né? Nesse navio, grande navio, um galeão, tipo um galeão espanhol, um navio bruto. Entra um marisco, um caranguejo gigante, a gente não sabe se é alienígena, mas aparentemente é. E ele consegue entrar no navio, mata acho que duas pessoas e vai parar no porão do navio, tá? Aí eles decidem na sorte quem que vai descer conversar com o bicho. Eles jogam um cara lá, que aparentemente é um magrelão mais inteligente, só que é um cara muito inteligente, vocês vão descobrir isso por quê. Jogam ele no porão do navio. No porão do navio, o bicho lá consegue pegar o corpo de um ser humano e falar através daquele corpo morto de um ser humano que ele estava comendo. E faz um pacto com o cara. Você me leva pra ilha X e aí fica tudo certo. Show, deixa você viver. Eu deixo você viver se você me levar pra ilha lá. O cara aceita o pacto com o bicho. Ele sobe e fala, ó, fiz um pacto com o bicho. Inclusive fala, ó, preciso dessa chave aí. Você matou o capitão aí? Se eu não me engano, ele mata o capitão do navio. Tá? Aquele caranguejo mata o capitão do navio. E aí leva lá pra profundeza. E aí o cara fala, ó, você comeu o capitão do navio, você devorou ele, e esse capitão tem uma chave, eu quero essa chave. E eu preciso dessa chave, você precisa me manter vivo para eu poder te levar nessa ilha que você quer. Você quer que leva ir para essa ilha? Show. Eu consigo te levar, mas só eu consigo, por isso você precisa deixar eu vivo. Só eu posso viver aqui, certo? Beleza? Beleza. Aí o caranguejo, show de bola, mas eu preciso de comida também. Então você vai ter que mandar comida para mim. Você manda comida para mim aqui e enquanto você me mantém alimentado e me leva até a ilha. Tá bom? Tá aqui a chave que você tá querendo. Aí o caranguejo vomita a chave, segue teu rumo aí e me leva pra ilha que eu te pedi. O cara consegue subir, o cara entra na cabine do capitão, ele corre lá, pega uma arma, aponta pra todo mundo. Opa, agora é o seguinte, vamos conversar. Eu negociei com o monstro lá, sim, consegui negociar com esse tal desse monstro, ele aparentemente ele fala. Eu negociei com o bicho, e é o seguinte, ele quer ir pra ilha, ele mata um dos caras lá, inclusive joga pro coisa se alimentar. O grandão lá, ó, o grandão tá com fome e quer alguém pra comer. Aí, pô, aí fala, que esse vai ser esse grandão aqui, porque agora eu tenho arma, mano. Porque não, o único que tinha arma lá era o capitão. E o capitão deixava a arma no negócio dele. Então ele pega a arma, deixa aqui, ele vira o novo capitão do navio e fala, eu sou o capitão do navio, a gente tem que levar, joga aquele grandão ali, o cara fortão, né? Que era o cara que tava de líder, inclusive. Joga ele lá pro caranguejo. Inclusive é a maior animação, tá 22 minutos. Joga o cara pro caranguejo, beleza? Beleza, show de bola então. Jogaram o grandão e agora é o seguinte. Então o bicho tá alimentado, ele tá lá dormindinho. Ele quer que a gente leva ele pra ilha X. Só que a ilha X, essa ilha X, ela é habitada por crianças, mulheres, muita pessoa. Essa ilha que ele tá querendo ir é extremamente habitada. Se a gente levar essa bosta desse caranguejo lá, ele vai matar todo mundo. Então a gente vai fazer uma votação aqui, tá? A gente pode levar ele enganar esse caranguejo e levar ele pra uma outra ilha, talvez a gente morra no processo. Ou a gente leva esse caranguejo para a ilha que ele pediu, que é a ilha que está cheia habitada por muita pessoa. Tem uma ilha deserta aqui para a esquerda, mas demora mais, a gente vai precisar ganhar mais tempo com o caranguejo de alguma forma. A galera, não sei o que a gente quer e tal. Aqui eu sou democrático. Toma a caixa aqui para vocês, cada um vota aqui no papelzinho, fazer um voto aqui pro papel, e eu irei auditar os votos. É muito importante esse detalhe. Eu vou auditar os votos, beleza? Tranquilo. Todo mundo vai lá, assina lá bonito, faz a votação, e aí o cara fala: existem alguns covardes aqui. Alguns covardes que quer mandar o pessoal aqui pra. Dois covardes que querem mandar. Que quer mandar. Que eu descobri aqui o voto aqui, porque o voto aqui tinha o nome da pessoa ali. O voto assim, coloca o nome e coloca um X se você quer mandar pra ele a X, ou se um Y se você quer mandar pra ele a Y, beleza? Não é bem isso que acontece. Não é bem. Um acho que é no X ou uma bolinha, algo do tipo lá. Enfim, eu tô. E aí não é ilha X, tem o nome da ilha lá. Enfim. Então, seguinte. Tem dois caras aqui que são covardes, quer mandar o caranguejo pra. Só pra sobreviver, quer mandar pra ilha lá, porque quer sacrificar um monte de inocente só pra se manter vivo. Senhor, dá um passo pro lado aqui. Dá um passo pro lado. Aí o cara fica na frente do irmão dele lá. Dá um passo pro lado aqui que eu quero ver esse cara aqui.
Aí ele olha pro cara que é mais jovem, pequenininho, assim, o cara. "Ah, Aí o cara levanta a mão aqui, aí o cara pega a arma, vira e dá, puf, dá na testa do cara que ele falou pra se afastar um pouco. A bala atravessa e mata o outro atrás. Ele fala. E aí o cara que tá com a arma, o capitão, né, o magrelão, fala: então, esses dois são os covardes que queriam sacrificar crianças inocentes. Joguem lá pro caranguejo. Joga pro caranguejo lá e tal. Joga a morte. Então é o seguinte, então voltamos aqui agora e a gente vai ir para a Ilha Deserta. A gente não vai sacrificar vidas de crianças e mulheres inocentes. Tá bom? Todo mundo? Tá bom, capitão? Vambora. O capitão tá lá, começa a traçar o curso, vai lá para cima lá, traça o curso, e aí um cara tenta matar ele. O cara tenta matar ele, e o capitão consegue pegar esse cara e matar esse cara. Matar não, ele pega esse cara, deixa de aviso. O cara fica cagando de medo do capitão, porque ele consegue, porque o cara conseguiu antecipar, o cara tá com a faquinha pra matar, né? Consegue antecipar e falar, ó, você desce lá, a gente vai descobrir quem que tá fazendo essa putaria aí. Ele mata mais um lá, beleza, continua. E aí o caranguejo chama ele pra descer lá, pra conversar com ele, e aí o caranguejo, ele desce, conversa com o caranguejo, ó, tô com fome, quero comer. Comida. E aí mostra que o caranguejo tá cheio de filhotinho. O cara fala, opa, calma, calma, tá tudo certo. Fique tranquilo, tranquilo. Tá bem tranquilo. A gente vai resolver esse BO aí da tua comida. Fica tranquilo. O capitão vai dormir depois disso. Pode conversar com o caranguejo, que tá puto da vida, que tá com fome. Vai dormir. E aí todo o navio tentar fazer um motim contra ele. Ele consegue enganar a galera, colocando uns travesseiros na cama, a galera tenta matar na machadada. E aí, putz, aí vira John Wick. O cara pega a arma e o machado e mata todos, todos. Sobra um cara só. Ele mata todos, joga todos os corpos dentro do negócio, sobra ele e mais um cara covarde que se esconde dentro do baú. E o cara falou: ó, eu não fiz motim com você. Que era o cara, e mesmo o cara que tentaram matar ele na primeira vez. Eu não fiz motim contra você. Aí o cara, não, relaxa. Sobe aí, mano. Tá tudo certo, tamo junto, dá comida pros caras lá, joga todos os corpos pro caranguejo e pros filhotes comerem, né? Porque o caranguejo falou: ó, tô com filhote, eu tô com fome e minhas crianças estão com fome. Me dê comida. Preciso de mais carne humana. Ele joga todos os corpos lá, e aí o último cara que sobra fica de pé ali, tal, que o cara fala: pô, obrigado por me deixar sobreviver, não sei o que e tal. Aí o capitão fala: sabe qual que é o problema? Só teve um voto só, que foi pra ir pra Ilha Y, pra Ilha Deserta. Todos os outros votaram para ir na Ilha X e sacrificar crianças inocentes. E é por isso que eu vou matar todo mundo. Ele empurra o cara no porão, o cara cai, o caranguejo mata. Basicamente, todos lá, tirando o capitão, decidiram por para sacrificar uma ilha inteira de inocentes só para manter a própria pele viva. Todos ali tinham sacrificado. Mulher, toda mulher ali, tinha uma mulher no meio também. Todo mundo que tava lá sacrificou mulheres e crianças só para salvar a própria pele. E o cara falou: não, eu não vou fazer isso. Então ele mata todos e fala: eu já ia matar todos vocês de qualquer forma. Porque vocês decidiram matar crianças inocentes. Cara, aí arrepia. Aí arrepia. O cara, brabo, brabo, brabo. Que capitão. O cara não lembra o nome dele, mas que cara brabo. Só que assim, ele deu comida pros bichos, mas não vai ter tempo suficiente de chegar na ilha deserta. E ele vê que não vai dar tempo de chegar. Porque ele desvia o curso da ilha que ele tava indo lá, habitada, né? Porque ele tava enganando todo mundo. Desvia o curso, tenta pra ilha deserta e fala: putz, não vai dar pra chegar na ilha deserta. O que que eu faço agora? Aí ele fala, daí ele pensa, desce lá pra conversar com o caranguejo e fala: comida acabou, rapaz. Estamos chegando na ilha, só que é o seguinte, meio que te enganei. Não tô levando você pra ilha habitada. Se você chegasse lá, você ia matar criança inocente. E isso eu não posso deixar acontecer. Mas sabe o que que tem aqui no carregamento? Bastante coisa. A gente não tem ouro, não tem comida, não tem nada. A gente tava caçando ali baleia. Mas baleia tem uma coisa que dá bastante. Bastante óleo. Daí ele vai lá e destrói 2 barris de óleo e começa a vazar óleo por tudo. E o óleo é uma coisa que eu posso usar contra você. E o cara fala: óleo não me... O caranguejo fala: óleo não me faz mal. É, eu sei que óleo não te faz mal, mas o fogo faz. Aí ele pega, atira num negócio ali, faz fogo, cai fogo, começa a pegar fogo no navio. Ele corre, o caranguejo vai atrás, puta da vida, porque os filhos dele estão morrendo, né? Filho do caranguejo estão morrendo. Ele mesmo tá queimando o caranguejo. Ele corre, consegue ir pro barco salva-vida. O barco explode, mata o caranguejo, mata o filho do caranguejo e o cara sobrevive. Fim da história.
100 de 100. Essa é a melhor história. Se você não for ver Love, Death and Robots pelas outras animações, essa animação Viagem Ruim vale a pena. Ela é nota 100 de 100. É boa demais, tá? Tá indo pra próxima agora. Mesmo pulso da máquina, basicamente a mulher fica presa no planeta, a amiga dela morre, que ela faz um pouso forçado, né? A amiga dela morre. Aí as memórias da amiga dela é absorvida pelo planeta, e aí ela mesma perde oxigênio depois do tempo, morre e deixa o planeta absorver as memórias dela, e aí as duas vivem pra sempre junto da memória do planeta. Cara, é um 60 de 100, é contemplativo. Esse é um episódio contemplativo, tá? Aí a próxima aqui é Noite dos Mini-Mortos. Cara, é legal, nota 60 de 100, mas também, putz, cara, é piadinha. Então, pô, tem ali um apocalipse bem interessante de ver o apocalipse acontecendo e tal, mas, cara, todo mundo é burro ali, entendeu? E é uma crítica aos Estados Unidos, ao consumismo. Cara, aí, cara, chega de crítica ao consumismo, chega, já deu, cara, já deu de crítica ao consumismo, já deu de crítica ao capitalismo, tá bom? Tem 1 milhão de obras já sobre crítica de capitalismo. Vamos começar a ser um pouco mais original, vamos tentar, vamos lá, pega a crítica do capitalismo, mas muda um pouco, muda alguma coisa. Não a mesma coisa. Estados Unidos, nacionalismo é ruim. Cara, que saco, velho. Toda hora, a mesma coisa. Meu argumento, nacionalismo é ruim. Por que é ruim? Porque capitalismo, porque São Paulo. Tá, mas por que é ruim? Dá um argumento, me mostra por que é ruim, me mostra na prática. Porque é todo mundo louco, todo mundo é burro. Cara, a esquerda também é burra. O povo é burro, não é nacionalismo, esquerdismo, o povo é burro. E outra, se for todo mundo nacionalista na bosta no teu país, então, pô, haja nacionalista traíra, né? Que tá votando na esquerda, por exemplo, né? Então, vamos parar aí com a crítica burra. Crítica burra. E aí dá 60 de 100, não. Dá 30, cara. Porque crítica burra ao capitalismo. Pra mim é 30. O próximo aqui é Matança em Grupo, que é. Cara, esse é bem ruim, cara. Tem uma máquina criada pela CIA lá e mata a galera. 30 de 100, cara. Isso eu nem vi direito, sinceramente. É bem ruim. Próximo aqui é Enxame. Muito ruim. O gráfico é bom, mas é ruim também. Ruim não, tipo, nota 50 de 100. Ele é ok, mas é basicamente dois cientistas lá se apaixonam no enxame lá, só que eles tentam trair o enxame e usar eles de escravos, esse enxame descobre e consegue dominar o corpo da coisa e aí vai usar ambos para fazer filhotes infinitos, fazer filhos infinitos, e fazendo filhos infinitos ali junto da comédia, criar um exército de seres humanos misturados com alienígenas que é uma evolução para poder proteger a colmeia. É mente de colmeia, ali com o cara enxame, mas cara, lembra muito os Tiranids do Warhammer. É bem cópia dos Tiranids, só com mal feito. Os Tiranids ou aqueles bichos lá do Detona Ralph, tá ligado? Eles viram aquilo que eles se alimentam. Então, sei lá, eles se alimentam de um ser humano, viram um ser humano. No caso da colmeia, eles absorvem outras criaturas e aí absorvem a informação dessas criaturas e usam aquilo que é útil da criatura, entendeu? Meio. O conceito é interessante, mas a execução é bem ruim. Tá? Ratos de Mason. É legal, nota 100. Tipo, é uns ratos. O cara contrata uma máquina robô assassina para uma máquina robô assassina para matar os ratos, e aí mata os ratos morrem, e os ratos começam a batalhar contra com um tiro, porrada e bomba. E aí, no final o velho se arrepende e ajuda os ratos, e eles terminam tomando um chopzão, e é isso aí. É, cara, você pode, por favor, parar de brincar com essa lanterna e me deixar trabalhar? Obrigado. O próximo é Sepultados na Caverna. Esse é aquele que eu falei do Call of Duty Cthulhu. E esse aqui dá pra dar um 80 de 100, tá? Basicamente, literal, Cthulhu está preso numa caverna. São soldados que vêm, os soldados inimigos levando os soldados aliados presos. Eles entram na caverna para tentar resgatar os reféns. Um grupo de soldados, né? Acho que era 5 soldados, 5, 6 soldados. De primeira já morrem 3 soldados, já não sobrevivem, são engolidos e comidos por aranhas. E essas aranhas elas só protegiam os túneis, elas não passavam do túneis. Quando eles chegam na segunda parte mais aberta, aí começa a vir aranhas maiores, para tentar impedir qualquer pessoa de chegar perto daquilo que eles estavam chegando ali no meio. Tinha uma saída em cima. Eles tentam fugir para essa saída. Um deles morre no caminho, sobra só uma mulher e um cara. Tá? Uma mulher e, no caso, o sargento e sobra a soldado. O sargento
vê uns barulhos esquisitos num lugar maior e em vez de seguir pra saída, ele se desvia e vai pra esse lugar que ele tá ouvindo um barulho estranho, quase que hipnotizado por algo. A soldado segue, sem entender o que tá acontecendo, vai tentar resgatar o cara, e aí ambos chegam literalmente no Cthulhu. No Cthulhu, sabe? Aquele cara de polvo lá com olhos e tal. Chega literalmente no Cthulhu. O Cthulhu olha, ó, me soltem, por favor. E aí, me solta, me solta, me solta. E o cara hipnotizado pega a granada pra soltar. A soldada, não, não vamos soltar esse troço, não, cara. Olha essa bosta, não sabemos nem o que esse negócio faz, vai destruir o mundo. Não, segura o cara, segura aqui, segura tal. Ela, no fim, quase morre. E aí o Cthulhu consegue entrar na mente dela. E ela, pra sobreviver, arranca os próprios olhos. E fica catatônica. Então ela sai andando pelo deserto com os olhos arrancados, falando Cthulhu, que é Cthulhu, né? E sai pelo deserto gritando Cthulhu. É interessante. É terror cósmico, é legal. É legal, é meio Bloodborne na vida, bem Bloodborne, na verdade. Bem Blood, porque a pegada Cthulhu, a pegada do Lovecraft é uma pegada Bloodborne, e Bloodborne executou bem. E essa animação também, porque a ideia do Lovecraft é demoníaca. No caso, eles pegam essa ideia e transformam em um troço legal, não demoníaco, só um terror cósmico mesmo. E aqui é o terror cósmico propriamente dito, e é muito bom. Por último, tem o Fazendeiro, isso é nota 0 de 0. Horrível, 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 horrível. O gráfico eles fazem meio que uma técnica de baixar o frame rate, cara, fica feio demais. E é uma bruxa sereia lá, e aí o cara se apaixona, mas aí a bruxa tem muito de ouro, aí o cara arranca o ouro da pele Ah, cara, eu nem vou perder tempo aqui falando dessa bosta aqui. Horrível. Vamos lá. Quarta temporada. Vamos pra última temporada. E eu já estou cansado de falar. Vai dar quase 1 hora de vídeo. Eu não sei nem se eu vou editar nota por nota. Eu vou dar uma nota final lá e uma nota à parte para aquele melhor episódio. Nota pro melhor episódio e nota pro episódio. E essa vai ser a única que vai aparecer na tela. Senão eu vou gastar muito tempo aqui conversando com vocês, tá? Vamos lá. Mini Contatos Imediatos. É o mesmo produtor daquele lá de. de dos zumbis. Mesma crítica idiota ao capitalismo. Ai, capitalismo malvadão. Ai, Estados Unidos. Ai, como é ruim. Ah, nota 0, cara. Nota 0. Também não dá pra dar nota. Não dá, cara, porque é mesmo. Cara, eles repetiram a mesma animação, o mesmo conceito, com a mesma bosta de ideia. Ai, como os Estados Unidos é mal. Meu Deus, cara. Como você vai entender que é o mundo que é mal? Os Estados Unidos é tão ruim quanto uma Alemanha nazi, cara. Parabéns! Você descobriu que os caras tacaram 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Parabéns! É tão ruim quanto a Alemanha, sim. Adivinha que é ruim também? A Rússia, de Stalin, de Putin, era horrorosa. Mesma coisa. Mataram todo mundo. Cuba, mataram todo mundo. Venezuela, mataram todo mundo. Chile, mataram todo mundo. Não importa se é direita ou esquerda, cara. É governo. O governo vai te matar. E tá cagando pra você. E não é. Cara, é muito idiota. É muito idiota. Muito, muito idiota, cara. Outra Spider-Rose, meio bizarro. Nota 50 de 100. É bizarro, cara. É basicamente uma mulher que perde o marido pro cara, que é um caçador espacial lá. Ela é uma cientista e ela consegue, daí, faz um acordo com os caras lá, que dão um bichinho pra ela, e no final o bichinho. Que é a mesma coisa daquela conceito de colmeia, de que o bichinho se alimenta, se transforma na pessoa que ele se alimenta, né? Ele vai atribuindo a si aquilo que se alimenta, e ele se alimenta dessa cientista, e aí esse bichinho absorve característica da cientista ou se transforma na própria cientista. Não sei ao certo. Acho que de alguma forma ela se transforma a cientista e aí o bicho meio que se fundem e ela vira daí um híbrido esquisito. É meio estranho. É, como o Zeke entendeu a religião. Esse é legal, tá? Dá pra dar um 75 de 100 porque é uma história cristã. Basicamente, um demônio é libertado por um nazi, mesma história do coisa, só que ele tá no avião, e aí esse demônio se prende no avião, mata todo mundo, e só dá pra derrotar o bicho usando um crucifixo, um terço, né? Pega um terço, tipo, isso aqui não é um terço, né? Mas pega tipo isso aqui, coloca na cara do bicho, dá um tiro e aí consegue matar. O único jeito é matando com a cruz. Nada fere aquele bicho, balas, nada. Só a cruz de Cristo fere um demônio. Achei muito massa isso. Dá pra dar uns 75 de 100. Não é tão boa quanto a história do pesqueiro, mas é uma ótima história, cara. Cara, a história cristã pra mim sempre tá bom. Não tem como ser ruim. A outra coisa grande. Ó, nota 50 de 100 também. O conceito é legal, mas a animação é feia, cara. É bem porcão, assim.
Basicamente, o robozinho é contratado e o robozinho consegue falar a língua dos gatos e os gatos dominam o mundo no final por causa de um gato lá que é maligno. É isso. Próximo, os caras do 400. Bebês gigantes sendo derrotados por uma comunidade de negros. É literalmente isso. É literalmente isso. Uma comunidade de negros que derrotam bebês gigantes. Zero. Parabéns. 0 de 100. Achei horrível. A animação é feia. O sombreado é feio. É tudo feio. É tudo ruim. O roteiro é horroroso. É zero. O Grito do Dinossauro. Bem legal. A animação é legal. Tem o MrBeast também. Podia ser melhor. Mas tem dinossauros bonitos. Dinossauros lutando. Dinossauros são legais. E tem gente pelada por algum motivo também que eu não sei. Dá pra dar um 60 de 100. Gólgota. -100 de 100. Cara, eu não vou nem comentar sobre esse, tá? Não vou nem comentar sobre, basicamente, eles é uma blasfêmia. É blasfêmia isso aqui, blasfêmia, heresia. Basicamente, um golfinho é o Messias, e aí esse golfinho Messias, ele tem uma raça alienígena que vai atrás de ver esse golfinho Messias, aí o golfinho Messias vai embora, e aí tem um padre tonto no meio. Eles fazem que os padres são tudo tonto, e padres não são tontos, padres são inteligentíssimos. Padres são pessoas estudadíssimas, não são essa porcaria que você viu ali. E é um padre ainda que tem conflito de fé. Nossa, cara, é ofensivo. Tem aquela animação cristã, na primeira temporada tem uma animação cristã e tem essa animação blasfema, horrível, nota -100 de 100. Horrível. Não tem nem mais o que comentar, cara. Pois ele se move sorrateiramente. História de gatos que derrotam Satanás. Porque os gatos são mais perversos que Satanás. Uau, uau. 20 de 100, parabéns. Dispositivo inteligência nota 0 de 0, esse aí até pulei. Basicamente, dispositivos contando como são usados. Zero. Horrível. E Can't Stop, não vou dar nota porque é um show de música. Não gosto de Red Hot Chili Peppers, então caguei. Terminamos, senhores. Terminamos. Eu estou com muita alergia de tanto falar aqui. Estou com alergia e não tem lenço. Que ótimo. Espera aí um segundo. Não tem lenço. Mas, enfim, vamos terminar isso aqui logo. Nota total para tudo. A nota é 65 de 100. Nota a parte daquele episódio 100 de 100 e nota a parte pro pior episódio, que é o Gólgota, -100 de 100. Enquanto um é 100, o outro é -100, tá? Enquanto uma obra é perfeita, a outra obra é um lixo completo, tá? Mas a média geral ficou 65 de 100. Vale a pena assistir por alguns episódios específicos e pontuais. Alguns episódios. A grande maioria dá pra pular uns 10 episódios, dá pra pular fácil, tá bom? Essa é minha nota, essa é minha crítica, essa é minha avaliação. Cansei minha garganta. Tchau pra vocês.